Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez nesse encontro matinal, podendo usufruir da sua companhia, pela qual sou muito grato, e com desejo de coração que, de alguma forma, nossa reflexão, nossos instantes de meditação, tudo isso possa ser útil para a sua vida, especificamente no dia de hoje. Por falar em dia de hoje, eu sei que hoje alguns completam mais um ano de existência. A vocês, um abraço especial, um abraço carinhoso de nossa igreja e o desejo de muitas felicidades. Entre os aniversariantes está hoje Dona Débora, esposa do pastor emérito da nossa igreja, pastor Guimarães. Um abraço todo especial para a Dona Débora e para os demais aniversariantes deste dia. A todos o convite para que meditemos na palavra de Deus, voltando nossos olhos para os Salmos, o livro dos Salmos. Estamos agora chegando ao Salmo de número 28, no qual meditaremos nesses instantes de que dispomos. Salmo 28, versículo 7, diz o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Nesse salmo, Salmo 28, o salmista expressa em diversos momentos sua confiança no Senhor. Mas especificamente nesse versículo, nós encontramos algumas declarações interessantes. A primeira, aquela ideia já encontrada em outros salmos, de que nós podemos confiar no Senhor. Tanto nesse como em outros textos, a ideia de que em Deus nós podemos depositar a nossa confiança e isso nos proporciona seguranças. É exatamente isso que dizem as primeiras palavras desse versículo que lemos. Lá no livro do profeta Jeremias, há um interessante contraste entre aquele que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, e aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E quando o profeta fala da diferença entre esses dois, ele lembra que aquele que confia no homem e se distancia de Deus, ele será como arbusto solitário no deserto e sequer verá quando vier o bem, ou seja, experimentará tristeza e dificuldade. Por outro lado, aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros. E é interessante que esta árvore é capaz de enfrentar mesmo a estação seca, tendo acesso à água e, graças a esse acesso, permanecendo verde. O salmista aqui no Salmo 28 lembra que sua confiança está depositada no Senhor e isso lhe traz segurança. Mas o texto prossegue e vai falar não apenas de segurança, mas uma outra ideia, a ideia de alegria, de regozijo, de satisfação. É interessante lembrar que os servos de Deus, eles encontram em Deus não apenas o suprimento de suas necessidades, mas encontram alegria. Uma alegria e um contentamento que nós não conseguimos encontrar em outras coisas e em outros lugares. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, por diversas vezes convoca-os a se alegrarem e diz: regozijai-vos sempre. Ele mesmo fala de sua alegria e diz: aprendi a viver contente. Paulo tem inclusive o cuidado de deixar claro que o seu contentamento não decorre de circunstâncias. E ele diz: aprendi a ter fartura, sei ter fartura, mas também sei padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O seu contentamento, a sua satisfação, a sua alegria, o seu regozijo não decorriam das circunstâncias e, portanto, independiam delas. A sua satisfação, o seu contentamento vinham do Senhor. Por isso, nesse Salmo 28, a expressão usada pelo salmista é exatamente essa: por isso o meu coração exulta. A sua alegria, a sua exultação decorria justamente da confiança em Deus e da segurança que vinha da certeza de que Deus estaria com ele e estaria ao seu lado. Confiança, alegria, mas o texto fala de uma outra coisa, que é a adoração. Ele não apenas experimentava confiança em Deus, que o fazia viver seguro e viver em paz. Por conta dessa confiança, ele sentia alegria em seu coração. Mas o texto diz que o salmista tinha a preocupação de, ao lado da exultação, da alegria e da celebração, ter também sua adoração.
Eu sei que as bênçãos que Deus nos concede, as dádivas que Ele nos traz, precisam ser aproveitadas por nós, vividas, curtidas. Ele quer que sejamos felizes, sim, mas jamais podemos nos esquecer de que estas celebrações devem ser acompanhadas de nossa gratidão, de nossa adoração, porque todas as vezes em que nós curtimos a vida e aproveitamos a vida sem vincular esta alegria à gratidão a Deus, nós nos tornamos egocêntricos. Nós somos tentados a viver como se a vida girasse em torno de nós. Nós tentamos viver a nossa vida esquecendo-nos daquele que é a fonte de nossas alegrias, daquele que é a fonte das bênçãos que usufruímos, daquele que nos proporciona as alegrias da vida. Por isso o salmista coloca ao lado da exultação a adoração, a disposição para adorar a Deus, para expressar a sua gratidão, para demonstrar a Deus o reconhecimento sincero, honesto e legítimo de que todas as coisas que temos vêm de Deus. Aquela expressão que repetimos algumas vezes aqui, extraída da carta de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. As dádivas vêm de Deus. É por isso que podemos viver a nossa vida confiantes, seguros em Deus. É por isso que podemos viver a nossa vida alegrando-nos e exultando com tudo quanto Ele nos concede. É por isso que podemos e devemos viver a nossa vida numa expressão constante de agradecimento e de adoração a esse Deus extraordinário que tudo faz por nós. Vamos louvá-lo juntos agora através de uma oração? Pai querido, todos nós nos dirigimos a Ti neste instante para dizer que somos gratos. Somos gratos pelo Teu cuidado, pela segurança que encontramos em Ti. Somos gratos pelas muitas alegrias que experimentamos ao longo de nossa vida, reflexos do Teu cuidado, reflexos de Tua misericórdia, de Tua graça. Ainda mais, Senhor, reflexos de Tua generosidade para conosco. E é por isso, Pai, que nós nos colocamos diante de Ti prontos a Te adorar, a Te louvar, a Te exaltar. E a dizer-te, Senhor, que reconhecemos nossa pequenez e nossa finitude. E diante da Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor. É a oração que Te fazemos no nome de Jesus. Amém.